Capítulo 58. O que se passou? Aya. Olhando para trás, eu sei que não fui uma titã nem filha perfeita, lutei para ter o meu lugar e permanecer nele. Meu pai não é tão bonzinho quanto muitos devem achar, ele já me disse uma vez que não é o bem que constrói um povo forte e sim o poder que esse povo é capaz de possuir. Por isso, nos dizia para correr atrás de novos abençoados sempre que tivéssemos a chance. Quando alguém falava sobre os ataques aos Tenebris, ele dizia que isso era um sacrifício necessário para o reconhecimento de sua força. Um exército poderoso tem de ter inimigos para demonstrar sua soberania. Foram as palavras dele. Não vou negar que achava Dante lindo e extrovertido. Para falar a verdade, as pessoas falavam mais sobre ele do que em nós da família real. Meu pai soube sobre sua fama e veio primeiramente até mim, discutir as partes sobre o meu futuro casamento. Quem pensa que casamento arranjado acontece apenas em contos e histórias está completamente enganado. Eu não tinha nenhum plano de ter um namorado agora, quanto mais de me casar. Meu pai não quis ouvir isso, disse que tiraria tudo de mim se eu não o obedecesse. Se eu não conseguia ficar mais famosa que um mero homem comum, então eu deveria me sacrificar e conseguir essa fama de alguma forma. A primeira opção que ele me deu foi mandar matá-lo. Matar um inocente. Isso era um absurdo. Então, como recusei sem pestanejar, ele me deu a segunda opção: faça a fama dele a sua, casa-se com ele. Sem ter como recusar o pedido do meu pai, eu aceitei e expliquei que não saberia como fazer isso acontecer. Deixe tudo comigo, apenas mantenha em mente que a partir de agora você será a inspiração dele. Foram essas as palavras. Eu entendi, não sou burra. No momento que Dante viesse a mim, eu teria que me entregar como se fosse uma mercadoria. Isso era o que as pessoas chamavam de amor. Bom, foi assim que tudo começou para mim. Meu pai prometeu deixar a capital dos Tenebris em paz e algumas outras coisas a Dante em troca dele se casar comigo. É claro, íamos namorar por um tempo para parecer tudo normal e depois nos casarmos. Após aceitar os termos de meu pai, Dante veio até mim. Ficamos sozinhos na sala de reunião e nenhum de nós disse nada por algum tempo. Parecíamos estar estudando o quanto isso era estranho para ambos. Naquele momento eu percebi que ele não era exatamente um cretino qualquer. Ele poderia ter me tratado como um objeto, voado em cima de mim e me atacado sem dizer uma palavra. Ele já tinha um acordo com meu pai, mesmo assim não o fez. Isso deve ser mais difícil do que lutar contra dezenas de monstros, foram as primeiras palavras dele. Em seguida abriu um sorriso tosco. Fiquei calada pensando se deveria dizer algo. Eu sei que as coisas ficarão estranhas entre nós dois a partir de agora. Acho que fizemos alguns sacrifícios para isso acontecer, certo? Só quero dizer que não precisa ser desse jeito. Podemos fingir tudo ou criar algo verdadeiro, a decisão é sua. Foram as palavras dele e isso me surpreendeu um pouco. Ele estava sendo sincero comigo, ele aparentava ser um cara diferente. Por causa de seu treinamento e sua transformação em titã, tivemos uma desculpa por longos anos para driblar o meu pai, que vivia nos incomodando com essa questão. Como Dante já era meu subordinado, meu pai tinha ficado um pouco mais calmo, embora ainda cobrasse os resultados de sua proposta. Eu tinha deixado o treinamento de Dante com uma das melhores instrutoras, Lilith. Depois fingi esquecer tudo como se meu pai fosse engolir isso e esquecer junto comigo. Vários anos se passaram. Com a desculpa de Dante se focar no treinamento, meu pai foi sendo enrolado, mas ordenava que Malcolm avançasse os cargos dele rapidamente.
quando ele se tornasse general deveria se casar comigo imediatamente. Para falar a verdade, eu já começava a ter um pouco de ciúmes de Dante. Como ele era bem carismático, tinha uma boa amizade com homens e mulheres, as mulheres pareciam se aproveitar para se jogarem em cima dele, ele sempre vivia cercado delas. Como será que ele não via que todas elas morriam de amor por ele? Como Dante já estava quase se tornando general de ataque na época, tive que chamá-lo para relembrar o acordo que fez com meu pai. Nesse tempo ainda não tínhamos dois generais, Malcolm era quem comandava os dois lados, ataque e defesa. Dante ouviu e concordou, nós deveríamos mesmo começarmos a ficar mais sérios sobre isso. No começo nós realmente fingimos, dávamos as mãos, concordávamos com as perguntas, estão juntos? E tudo foi bem fácil, às vezes ríamos da cara de algumas pessoas com suas expressões surpresas. Foi durante uma dessas brincadeiras onde eu andava rindo em sua direção que tropecei e ele me segurou. As mãos dele ficaram em meus ombros e as minhas em seu peito. Ficamos sérios com os rostos bem próximos. Agora já tínhamos intimidade, nos conhecíamos melhor. Ele também sabia que uma hora ou outra iam nos pedir um beijo. Acho que seria meio estranho forçar um beijo na frente dos outros. Ele me deixou recuperar o equilíbrio e perguntou se podia. Óbvio que eu sabia sobre o que se tratava e nós dois coramos. Então ele me beijou levemente. Admito, foi estranho para um primeiro beijo. Apenas roçamos levemente os lábios um no outro. Então nos agarramos mais forte e nos beijamos de verdade como deveria ser um casal, e naquele dia o fingimento se tornou uma coisa real. Chegamos a tirar partes das roupas até Malcolm bater na porta chamando nossa atenção, impedindo o ato de ser consumado. Lembro-me da sensação de beijar Dante pela primeira vez. Meus pensamentos foram consumidos por desejos. Eu já havia beijado outro titã quando mais nova, antes de ter meu castelo, porém, não havia sentido um décimo da incrível sensação de beijar Dante. Parecia ser algo que nos sugava completamente. Eu nunca tinha ficado curiosa sobre sexo, até aquele dia onde senti meu corpo ferver de excitação. Desde aquele dia eu comecei a ter ainda mais ciúmes dele, algo dentro de mim cresceu e eu ficava quente só dele estar perto de mim. Eu vivia o questionando sobre outras titãs. Aquela garota segurou sua mão. Ela só me cumprimentou. Disse normalmente: eu vou expulsar aquela titã oferecida se ela te agarrar por trás de novo. Aya, calma, ela só estava brincando, pode deixar, eu falo com ela. E por aí ia. Eu nunca dei motivos para ele reclamar de mim, eu era intocável como sempre fui. Um dia meu pai me falou sobre Lilith e sobre o que andava ocorrendo entre os dois, sério que eu nunca percebi. Meu pai mesmo se certificou de tomar todas as providências, eu só ia tentar conversar com ela. Na época ela era uma das minhas melhores titãs e uma das mais respeitadas, então sim, eu ia engolir meu ciúme e ia tentar agir diferente, mas não deu. Meu pai tomou a iniciativa antes de mim. Tudo que pude fazer foi assistir ele fazer as coisas em meu nome enquanto mandava Lilith para missões distantes. Até hoje ninguém sabe sobre isso. Eu passei a odiar Lilith, mesmo com ela sabendo sobre nós e sendo afastada para ficar longe de Dante. Ela ainda o queria e parecia fazer de tudo para se encontrar com ele. Dante e eu brigamos muitas vezes por causa dela. Ele teimava em dizer que ela não passava de uma amiga e jamais poderia ser mais que isso por motivos que eu não entenderia. Ele nunca deixou isso claro. Foi um alívio quando descobri que ela se juntou aos domínios. Meu pai ficou satisfeito com esse resultado e finalmente voltou para suas terras, deixando o problema em nossas mãos. Alívio.
Foi o que pensei, começamos a ser atacados por eles. Lilith conhecia nossas fraquezas e isso foi um problema sério, quase chegamos a perecer. Foi nessa época que começamos a comprar mais velas e colocar sobre várias passagens secretas do castelo para se proteger de Lilith. Dante parecia ficar triste quando tocava no nome dela e isso me deixava decepcionada, ficava evidente que ele sentia algo por ela. Todos esses acontecimentos me fizeram querer Dante ainda mais, parecia que nossas brigas mais nos uniam do que separavam. Eu podia sentir o desejo de Dante por mim só no simples beijo, então ele também sentia algo. A pergunta que sempre me fiz por todos esses anos é: qual de nós duas ele amava mais? Os ataques dos domínios eram piores a cada dia, às vezes eles nos atacavam enquanto protegíamos cidades, às vezes quando nosso castelo estava menos protegido e por aí a coisa ia. Meu pai não respondia meu chamado e nem meus irmãos, tinham deixado o problema todo em cima de mim. Dante falou sobre um vislumbre da deusa Caixa, disse que deveríamos atacar porque no final sairíamos vitoriosos. Não sei como ele soube todos os detalhes de como evitar o segundo e o primeiro domínio e também o dia exato para atacar. Ele dizia apenas estar seguindo as ordens da deusa, era como se ele pudesse prever os movimentos do deus das trevas. O ataque deu certo mesmo com grandes perdas, porém, no final Dante acabou me deixando, e o deus das trevas mesmo muito ferido fugiu. Essa é minha história de uma forma bem resumida, nem quis falar de como foi difícil aceitar Arzachel na época, eu como de costume estava seguindo as ordens do meu pai, foram tempos bem estranhos, nunca entendi por que meu pai tomava essas decisões confusas. Desde criança eu e meus irmãos ganhávamos presentes melhores e elogios se fôssemos melhores que os outros. Nós aprendemos que nada valia mais do que ser o orgulho de nosso pai. Quando fomos divididos para cuidar das terras, eu ganhei o maior território devido ter recebido o armamento dos deuses. Eu fui a melhor em um combate entre meus irmãos no Coliseu, em uma espécie de torneio familiar. Meu pai disse que o vencedor receberia um presente dos deuses e tudo o que ele dizia de fato acontecia. Quando venci, uma luz muito forte surgiu diante de todos nós e uma mão gigante com um brilho amarelo pousou levemente sobre meu corpo em pé no meio do Coliseu. Ainda me lembro daquela gigantesca mão vinda dos céus me cobrindo e o público ficar um silêncio mortal enquanto isso ocorria. Quando tudo voltou ao normal, minha armadura já era essa dourada que uso hoje. Eu chorei emocionada diante da salva de palmas e naquele dia, foi espalhado os boatos de que o rei podia falar diretamente com os deuses e isso deixou nosso reino ainda mais famoso. Daquele dia em diante todos me olharam com algo a mais, admiração e respeito. Meus irmãos por outro lado ficaram abatidos. O único que ainda falava comigo era Iago, que agiu o mais naturalmente possível. Só bem mais tarde os outros voltaram a conversar comigo, passou muito tempo mas ainda tinham inveja e raiva de mim, principalmente Estela, minha irmã mais nova, ela sempre tentava fazer o inferno na minha vida. As pessoas vivem achando que vida de princesa é fácil. Fui treinada a vida toda para ser amável com pessoas, não que eu odeie, mas às vezes acho que passo uma boa parte da minha vida fingindo ser algo que não sou, apenas para ter uma boa impressão. O mais estranho de toda essa farsa é que uma hora tudo vira meio que de verdade. Como quando conheci Ina, eu pouco me importava com ela. Tinha mais problemas do que podia me lembrar na época e mesmo assim tinha que ser legal com uma criança na frente das pessoas. Se fosse por mim, tinha mandado alguém ir buscá-la e trazê-la. Mas,
Sabe, eu não me arrependo disso. Inna passou a ser amável comigo e isso foi igual como a história entre mim e Dante. Não te dizendo que não gosto de ser quem sou, só digo que muitas vezes exagero na simpatia mesmo achando desnecessária. Já em outras quando achei que deveria ser mais tolerável, como no caso de Lilith, meu pai tomou a frente. Às vezes me perguntava de frente ao espelho quem era eu, numa dessas vezes Dante me pegou me abraçando por trás e disse que eu era uma mulher livre, a mulher que ele amava. Acho que minha vida sempre foi meio estranha, eu só parei de me preocupar com as ordens do meu pai depois de me apaixonar verdadeiramente por Dante, ainda assim, algo dentro de mim deseja ainda orgulhar meu pai, mesmo sabendo o tanto de erros que ele comete, atacando os Tenebris por exemplo. Aya, Erain acabou de chegar ao pátio, nesse momento Dante já está falando com ele disse riso. Erain. O que ele veio fazer aqui? Fiquei surpresa e imediatamente avancei, abri a janela para saltar para o pátio, não antes de confirmar o imenso dragão negro parado perto da entrada do castelo ao lado de Dante. Os titãs em volta haviam tomado uma boa distância deles.